Muito bem. Estudando então os princípios informadores aí dos recursos, não do processo, como eu disse, corrigindo dos recursos, né? O primeiro deles é o da taxatividade, né? Então os recursos no sistema recursal brasileiro, eles são enumerados em rol taxativo no CPC ou em outros diplomas processuais. Então, o princípio da taxatividade no CPC decorre do artigo 994. São cabíveis os seguintes recursos. Vejam só: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário e embargos de divergência. Na Lei 9.099 de 95, nós temos, que foi a que instituiu os juizados especiais cíveis no âmbito da Justiça Estadual, nós temos o recurso cabível contra a sentença do juiz. O segundo princípio é o da unirrecorribilidade ou singularidade recursal. Fácil, né? Só é cabível apenas um recurso contra a decisão. A parte, ela não pode interpor mais de um recurso contra a mesma decisão. É óbvio que existem exceções. Uma delas nós já vimos. Quando houver sucumbência recíproca, ou seja, quando o autor e o réu forem ao mesmo tempo vencedor e vencido, é cabível a interposição de duas apelações. Cada parte interpõe o seu recurso independentemente uma da outra, no prazo e na forma legal. Então, o autor que sucumbiu parcialmente pode interpor contra a sentença a sua apelação e o réu que sucumbiu parcialmente pode interpor contra a sentença a sua apelação. Então, é uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade, pois teremos duas apelações contra a mesma sentença, de partes distintas, óbvio. Quando o acórdão proferido pelo tribunal, ele viola tanto a Constituição Federal quanto o direito federal, é possível atacá-lo através de dois recursos. O extraordinário para o Supremo, pela violação da Constituição, e o especial para o STJ, pela violação da legislação federal. Então, exceção ao princípio da singularidade recursal. E o próximo princípio é o princípio da fungibilidade recursal. Então eu disse ainda há pouco que no nosso sistema recursal, né, o âmbito de incidência dos recursos ele é bem delineado. Então não abre muita margem para dúvida. Mas pode acontecer em determinados casos. Então o princípio da fungibilidade recursal ele permite que o tribunal conheça como próprio um recurso impróprio, conheça como adequado um recurso inadequado. Existem algumas fungibilidades no processo civil. Uma delas os senhores estudaram no quinto período, que é a fungibilidade entre a tutela antecipada e a tutela cautelar. Outra fungibilidade os senhores vão estudar no oitavo período, que é a fungibilidade das ações possessórias. E agora nós vamos ver a fungibilidade dos recursos. Então, para que seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal, primeiro, é necessário a dúvida objetiva. Ou seja, doutrina e jurisprudência divergem sobre qual recurso cabível para atacar determinada decisão. Segundo, é necessário que não haja má-fé. E terceiro, é necessário que o recurso interposto
não se enquadre numa hipótese de erro grosseiro. Há o erro grosseiro quando a parte interpõe um recurso diverso daquele previsto expressamente para atacar aquela decisão. Então hoje, rapidamente pensando, eu só vejo uma possibilidade de aplicação no processo civil do princípio da fungibilidade recursal, que é o caso de se interpor contra a sentença do juiz no juizado uma apelação. O recurso próprio é o recurso inominado, mas a parte vai e ataca a sentença do juiz no juizado através de uma apelação. Desde que respeitado o prazo próprio para a interposição do recurso inominado, é possível, aplicando-se a fungibilidade dos recursos, que a turma recursal, que a turma de juízes, receba aquela apelação como sendo um recurso inominado. Por quê? Porque na essência o recurso inominado ele tem a essência de uma apelação. Ele é um recurso de cognição ampla que se permite atacar tanto questões de fato quanto questões de direito. E finalmente é preciso atender um requisito que é o da possibilidade jurídica do recurso. Então esse requisito é preenchido quando a parte interpõe um dos recursos previstos em lei, desde que esse recurso ele seja interposto contra uma decisão recorrível, contra uma decisão contra a qual cabe recurso. Assim, por exemplo, se o juiz profere um despacho puro e simples, sem conteúdo decisório mínimo, e a parte contra esse despacho interpõe o recurso de agravo de instrumento, esse recurso é juridicamente impossível, pois o artigo 1001 do CPC diz que contra despacho não cabe recurso. Se o desembargador relator, lá no tribunal, ele releva a aplicação da pena de deserção, porque entendeu que houve o justo impedimento para que não fosse feito o preparo, e a parte vai e interpõe um agravo interno contra essa decisão unipessoal, esse agravo interno ele é juridicamente impossível, tendo em vista que o artigo 1007, parágrafo 6º do CPC, diz que essa decisão do relator é uma decisão irrecorrível, contra ela não cabe recurso. Então nós paramos por aqui, um grande abraço para os senhores, um bom final de semana, muita saúde, muita paz e muita luz para todos.